Então vamos lá. Agora, pra valer, eu acho que eu já... Ainda bem que não saiu essa merda. Onde a gente parou na última aula? Sim, qual questão? A gente pode saber essa questão. 10? Qual que é a pergunta? Então, professor, eu vou lá que eu vou levar pro Chico. Não, dá pra mim, parecendo os Vingadores. Gabriela, Ó, a aula ali de filosofia, ó, que delícia. Pedro Mendes Júnior. Vamos lá então. O que é a felicidade e a infelicidade para os voluntaristas? Nietzsche, Schopenhauer e Kierkegaard. A felicidade para o Nietzsche é você satisfazer a sua vontade de potência. É satisfazendo os nossos desejos, os nossos impulsos, os nossos instintos, que nós aumentamos a nossa potência, a nossa força, a nossa energia vital. Então a felicidade para mim está em satisfazer a vontade, porque é ela que aumenta a nossa potência, o nosso poder, a nossa força, a nossa energia vital. Para o Schopenhauer, nós somos movidos por uma vontade cega e insaciável. Schopenhauer. E nada nem ninguém pode satisfazer essa vontade cega e insaciável. E é ela que leva a gente a ser infeliz, a sofrer, ao sofrimento. Por que a vontade nos leva a sofrer, ao sofrimento? Porque ela faz com que a gente deseje as coisas e as pessoas. E enquanto a gente não tem, a gente sofre porque não tem. Depois que a gente tem, a gente continua sofrendo. Não porque tem, mas porque não quer mais. Fica entediado com o que já tem e passa a desejar, continua desejando aquilo que não tem. Então, qual que é a solução para isso? Você anular a sua vontade, sublimá-la. Como? Através da arte, da religião ou da filosofia. São as maneiras de você sublimar a sua vontade que te leva a sofrer. E ele se inspira no budismo. O Buda já tinha falado isso lá no século V a.C. Siddhartha Gautama diz o seguinte: a raiz de todo sofrimento é o desejo. E a única forma da gente se libertar do sofrimento é através da meditação. Na meditação você anula, você sublima o seu desejo, o seu eu. Anulando o seu eu, você se torna um com o cosmos, atingindo o nirvana. O Schopenhauer se inspira lá para falar a mesma coisa. Então a felicidade seria você conseguir domar a sua vontade. Porque a sua vontade, ou a vontade nos é uma vontade cega. Já o Kierkegaard também diz que nós somos movidos pela vontade, muito mais do que pela razão, numa crítica ao Hegel. E aí ele vai dizer que essa vontade nossa, ela
ela nos leva a experimentar alguns sentimentos, como o sentimento da angústia. A angústia nasce tanto da nossa vontade, dos nossos desejos, quanto também da nossa liberdade. Porque a gente tem vontade de fazer as coisas, somos livres. Mas a liberdade apresenta para a gente escolhas para que possamos fazer. E dentre essas escolhas a gente fica angustiado porque não sabe o que escolher. E fica com medo de fazer a escolha. Vocês estão aí no terceiro ano do ensino médio, devem estar experimentando angústia ou sobre o que irão fazer depois que terminar o ensino médio. Vão fazer uma faculdade, qual curso fazer, ou se vai fazer um curso técnico, ou seja lá o que vocês forem empreender da vida de vocês assim que terminar o ensino médio. Mas está batendo uma angústia aí de fazer uma escolha e depois se arrepender da escolha? Ou não? Estão sofrendo ou não? Eu estou suave. A angústia é o sofrimento que antecede a escolha e depois da escolha, segundo Kierkegaard, a gente continua sofrendo de inquietação. Porque você faz a escolha, você começa a ficar pensando, será que eu fiz a escolha certa? Será que isso aqui vai me satisfazer? Vai me fazer feliz? E aí essa inquietação vai te levar lá na frente ao desespero. Aí você já está terminando a facul, aí você descobre que não era aquilo que você queria da sua vida. Aí entra o desespero, fala, fudeu. Não é possível que eu vou ter que começar tudo de novo em outra coisa, em outra área. Aí você desanima e vai viver uma vida infeliz naquela profissão na qual você se formou por preguiça de voltar atrás e começar tudo de novo, numa outra área onde você poderia ser mais realizado. Então a gente acaba sendo influenciado por algumas pressões sociais, em especial pela pressão do dinheiro. Você vai pensar, vou fazer isso aqui porque isso aqui dá mais dinheiro, dá mais retorno econômico. E chega um momento que você percebe que você gastou sua saúde, a sua vida, para ganhar dinheiro. E depois vai ter que gastar o dinheiro para recuperar a sua saúde, a sua vida de volta. Então, por isso, esses são os sentimentos que a gente experimenta. E aí, o que vai dizer que nada nem ninguém pode preencher o vazio da existência humana. E a nossa vontade tem que se submeter à vontade de Deus. É em Deus que está a nossa felicidade. Mas submeter a nossa vontade à vontade de Deus é um salto, é um risco. Eu já tinha falado aqui que era pular no escuro. É um salto no abismo, na crença, acreditando que Deus o irá comparar no final do tempo. Você tem que dar esse salto, que é o salto da fé, uma espécie de aposta. E confiar, porque certeza nós jamais teremos. E se houvesse certeza, não seria necessário a fé. Porque a fé é justamente acreditar naquilo que não se tem certeza. Então, não é certo, porque fala assim, para não provar a Deus, né? Oi? Porque senão prova a Deus. Não provar a Deus é conhecido, não tem, mas esse não provar a Deus, não colocar Deus em teste. Não, é você, por exemplo, vai fazer uma coisa, falar, deixa eu ver um exemplo aqui. Colocar Deus à prova, ou colocar o nome de Deus em alguma coisa que você vai fazer, e sendo que Deus não tem nada a ver com aquilo. E é uma coisa que eles fazem muito, por exemplo, jogando futebol, os jogadores dos dois times falar, né, fazem oração antes do jogo e depois do jogo um sai vencedor e outro perdedor. O cara que ganhou falar, graças a Deus, mas graças a Deus. Colocando Deus à prova e excluindo ele em coisas humanas, coisas que não tem nada a ver. É porque hoje não era da vontade de Deus. Deus está ali naquela disputa. Então, acho que é mais nesse sentido que é colocar Deus à prova, não no sentido de duvidar dele. Mas a fé é você acreditar. Mas acreditar naquilo que você não tem certeza. É uma espécie de aposta, é um salto.
Por isso que o Paulo fala, o Paulo diz que existem 3 virtudes teologais: fé, esperança e caridade, ou amor. Quando você morrer, a fé será desnecessária. O que você vai continuar tendo depois que morrer das virtudes teologais? Só a esperança. Aliás, a fé e a esperança serão desnecessárias. Só vai ficar no final o amor. Porque a esperança é você esperar pela vida vindoura, a ressurreição dos mortos, com a volta de Jesus Cristo. E a fé é acreditar justamente naquilo que vai contra toda a razão. Então não tem como provar que Deus existe cientificamente, porque se isso for provado algum dia, não será necessário mais nem fé, nem religião. Então depois que a gente morre, essas duas coisas acabam, a fé e a esperança. Por quê? Porque você já vai estar com Deus. Não precisa mais de acreditar. Você já vai ter certeza. Vai estar frente a frente com Ele. Então, é nesse sentido aqui que ele está falando. Né? Não tem como provar que Ele existe. É um salto, é um pulo no escuro. O que Abraão fez foi um salto. Ele pega inclusive o exemplo de Abraão. Quando Abraão pega o seu filho, leva para o alto da montanha e aí vai sacrificar o próprio filho. O único filho que ele tinha, o único entre aspas, né? Porque teve um outro que é escravo, mas esse foi maquiado, né? Foi deixado de lado, jogado para escanteio. Acabou o horário? Não, 38. Boa noite, galerinha. Eu passei com o Egito lá embaixo, aí eu fiquei na minha cabeça e eu pedi desculpa pra vocês. Eu pelo principalmente, porque eu fui pra dar aula. Pra Jennifer, como eu fiquei lá embaixo. Realmente perdi a cabeça. Eu sei que eu venho fazendo isso muitas vezes. Né? Mas vocês não são obrigados a compreender, mas eu espero que compreendam. O dia é puxado e não explico. Pois é, por isso que eles não são obrigados a compreender. Então, espero que vocês me desculpem se ela tem a falsificação, falar debaixo da alta, como você falou. E é isso, cara. Por respeito a vocês. É isso. Valeu. Então, é isso. Felicidade para cada um deles. Para o Nietzsche, satisfazer a sua vontade, a felicidade. Para o Schopenhauer, é você domar e sublimar essa vontade na arte, na filosofia e na religião. E para o Kierkegaard, você submeter a sua vontade e a vontade de Deus, seguindo os mandamentos e dando o salto da fé, que vai contra toda e qualquer razão. Racionalmente, não seria a escolha mais, vamos dizer assim, vantajosa acreditar em Deus. Porque você vai ter que deixar uma série de coisas de lado. Tem que abandonar uma série de coisas, porque os mandamentos eles são bem restritivos. Eu já falei para vocês aqui, os 10 mandamentos, agora deixamos essas coisas, tem um específico, que é o 7º lá, que é foda. É o mais tenso que todos eles, né? Não pecar contra a castidade, ou seja, não cometer adultério, não fazer sexo antes nem fora do casamento, não fazer uma gravação, não soltar o brioco, como nós falamos. É isso aí. Próxima questão. O Nietzsche vai dizer que Deus morreu. E segundo ele, quem matou Deus fomos nós. Por quê? A sociedade e a cultura ocidental, ela criou um contexto cultural onde não há mais espaço para Deus. Porque todas as explicações para todos os fenômenos passaram a vir da onde? Da ciência, da razão. Então, eles não mais aceitavam as explicações da fé para os fenômenos. Então a chuva cai não é por vontade de Deus. Uma coisa ou outra acontece não por vontade de Deus, mas são fenômenos naturais explicados pela ciência. A própria Bíblia, em muitos daquilo que é considerado milagre, a ciência vai explicar. Alguns endemoniados da Bíblia, por exemplo, são doenças hoje catalogadas pela psiquiatria, pela psicologia.
outros fenômenos, como a travessia do Mar Vermelho, a pé enxuto. Parece que tem uma região do Mar Vermelho lá, que num determinado período do ano ela dá para você passar de festa, sem se afogar. Então, tem explicação de uma série de fatores, série de supostos milagres ou intervenções de Deus. Então aí para o Nietzsche, Deus morreu, e quem matou fomos nós, e o único cristão verdadeiro morreu na cruz. Os outros cristãos nada mais fizeram do que corromper a mensagem de Jesus, em especial o Paulo. O Paulo que nem conheceu Jesus pessoalmente. Ana Carolina, é sinistro? Não é? Não? Qual que é a Ana Carolina aqui na sala? De lá. Vem não? De lá. Então, onde estava mesmo? Que os cristãos corromperam. Ah, sim. Aí o Paulo vai deturpar. Ele nem conheceu Jesus pessoalmente. E a maior parte do Novo Testamento é escrito por ele. De 27 livros do Novo Testamento, 14 foram escritos por Paulo. E, segundo o Nietzsche, Paulo corrompeu a mensagem cristã, principalmente ao instituir um moralismo exacerbado. Aí ele vai lá e condena a bebedeira, quando Jesus, o primeiro milagre dele, foi transformar água em vinho. Mas vinho não. Vinho com álcool. Não existe vinho sem álcool. O processo de fermentação é tão antigo quanto a humanidade. Tá vendo? Desde antes do hebreu. Há até animais que usufruem do processo de fermentação. Tem uma árvore na África chamada amarula. O fruto da amarula cai no chão e fermenta. Os animais não comem o fruto pronto, eles esperam o fruto cair no chão, fermentar para ir comer. Porque fermentando dá o álcool. Aí os animais ficam tudo chapadão. Depois vocês buscam no YouTube pra vocês verem os animais. A girafa, o elefante, os macacos, tudo lá no pé de amarula, e eles saindo cambaleando lá. Até os animais. Oi? Tem bebidas que colocam a marula, né? Mas aí mistura um monte de coisa. Tem marula cheia de maracujá. Não, mas essa fruta é africana. Então até os animais consomem. Em Jesus o povo já estava chapado, tinha acabado o vinho. Ele manda fazer mais 2 tonelos, né? Não, traz mais 2, vamos virar isso aí. Imagina como é que o povo sai lá. Mas o Paulo não, bebedeira não pode. Ele até coloca o vinho no ritual do corpo e do sangue dele. Então, no corpo do sangue ele faz aonde você? O meu sangue é o vinho. Né? O meu corpo é o pão. E fala também quando a questão da sexualidade, Jesus não chega a falar nada de sexualidade. De homossexualidade, não fala de primeiro nenhuma fala de Jesus no sentido de ser restritivo, pelo contrário. Ele é muito misericordioso nesse aspecto das pessoas. A mulher adulta, a prostituta lá, ele vai apanhar ela numa boa. É porque dá amor ao próximo. Não é? Porque dá amor ao próximo. Exatamente. Então, pai. Porque, mas os outros não. Os cristãos depois de então, principalmente os primeiros cristãos dos primeiros séculos não, porque era o martírio, o grande ideal deles, era morrer por Jesus. Mas depois o ideal de ser santo para eles não era mais morrer por Cristo, era ser virgem. Aí esse ideal acabou vingando pelo resto da cristandade, chegou até o século XX.